Olá, eu sou Jaqueline, idealizadora das Caramelas, e este é o Caramelas Cast, o podcast das Caramelas. Mas afinal, quem são as Caramelas? As Caramelas são um grupo de mulheres que resolveram se unir para crescer juntas. E se você também quer crescer, corre para cá, vem ser Caramela você também. E eu começo agradecendo aos nossos patrocinadores. Bendito Lar, transforme sua casa em um verdadeiro lar. Produtos com amor e afeto, com charme e harmonia para a sua mesa, para servir as pessoas que você tanto ama. Localizado na rua General Osório 231D, Centro, próximo à Unimed. Óticas Berlim, são 3 óticas em Chapecó. Garantia de adaptação total das suas lentes em até 90 dias ou o seu dinheiro de volta. Quarto Quadrante, transforme suas vendas a prazo em capital imediato. Antecipe seus recebíveis e impulsione o crescimento do seu negócio. Entre em contato com a Quarto Quadrante através do telefone 49 98891 9131. Claitiane, hipnoterapeuta. Trabalha há 5 anos e ajuda pessoas que desejam mudanças profundas, mas que por insegurança acabam se deixando para depois. A hipnose ela pode ser tratada para qualquer problema e os resultados aparecem já na primeira sessão. Blenduca. Com a Blenduca, você transforma sua paixão e conhecimento em um negócio próspero, conquistando a liberdade que deseja através de mentorias de alto ticket, faturando mais de R$40 mil todos os meses. Conheça mais em blenduca.com.br e siga no Instagram, @blenduca. E Sônia Ercego, esteticista especialista em drenagem linfática, pós-operatória e gestacional e limpeza de pele. Nosso agradecimento aos nossos patrocinadores. E o tema do nosso podcast de hoje é Desafios do empreendedorismo feminino e como superá-los. As mulheres são exemplo de determinação, força e carisma, a gente sabe disso, né? E as mulheres estão conquistando cada vez mais espaços que antes eram dos homens. Mas, apesar disso, muitos desafios surgem nessa jornada empreendedora. E é por isso, sobre esse assunto, que eu converso com as minhas convidadas caramelas e também como superar esses desafios. Então, sejam muito bem-vindas, Cleci Slaviero, proprietária da Estampa Carioca Brindes, que faz brindes personalizados. Muito obrigada pela presença. Obrigada a você. Súria Tescarolo, publicitária e palpiteira, fundadora da Palpite Digital. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Jaque. Então, nós vamos começar falando sobre... Meninas, vou perguntar para vocês. Um dos desafios que a mulher encontra ao começar a empreender é o medo do desconhecido e também a falta de confiança na gente mesmo, né? Como foi com vocês no início? Existiu esse desafio? Vou começar com você, Súria. Então, gente, teve sim esse desafio. Inclusive, hoje eu tenho a Palpite Digital, né? Mas eu já tentei empreender antes, né? Alguns anos atrás. E eu tive muita insegurança no sentido de que eu tinha sócios, ali era eu e mais 2 amigos. E no momento ali, eles não quiseram mais aquilo, seguir outras carreiras, enfim. E eu acreditava que eu não dava conta sozinha. Então, assim, mas na verdade eu tinha medo de continuar sozinha, né? Então eu tinha muito essa necessidade de ter um outro sócio, uma outra pessoa ali para eu conseguir seguir ali com a empresa, né? E acabou que foi onde eu acabei me mudando para Chapecó, que até então eu morava em Campo Grande nessa época. Consegui ali um outro amigo para embarcar junto comigo nessa jornada empreendedora. Acredito que tudo acontece também por algum motivo, né? Mas, assim, na época eu não tinha essa mentalidade. Então, assim, eu fiquei muito insegura em continuar ali com o negócio. E acabou que eu vim para Chapecó, deu tudo errado, eu fracassei, não consegui empreender. Acabei tendo que voltar para o CLT, mas assim, hoje com a empresa, com a Palpite, aconteceu a mesma coisa. Eu também tinha uma sociedade que foi quebrada recentemente, só que eu não tive a mesma insegurança que eu tive há alguns anos atrás, quando esses meus sócios quiseram também seguir outras carreiras. Em nenhum momento passou pela minha cabeça
eu não sou capaz, eu não vou conseguir sozinha igual eu tive há alguns anos atrás. Claro que inseguranças sempre vão aparecer, mas hoje eu percebo que essas inseguranças na verdade, um aprendizado mesmo, entendeu? Tudo que eu vou fazer, claro que talvez eu vou fazer ali de uma forma não tão correta assim, porque vai ser algo novo, eu vou estar com esse medo, mas eu percebo que isso é para evolução mesmo, para crescimento. Então, a gente tem essas inseguranças, mas a gente também tem que aprender com esses erros, com essa evolução e não deixar que isso seja uma crença limitante, né? E isso demonstra muito a força da mulher, né? Que você falou ali que não deu certo o primeiro negócio, mas você foi lá, não desistiu, recomeçou. E isso é uma da mulher mesmo, né? Que a mulher assim, ela não desiste fácil, ela recomeça e é isso Sim. aí. E você, Cleci? Bom, eu muito parecida contigo também, a insegurança. Essa estampa carioca, eu trabalho com isso já tem uns 15 anos. Claro que no Rio de Janeiro, com outros nomes, cantinho dos brindes e fotos, né? Então, assim, mas eu venho de uma família, né, que pelo sobrenome, empreendedora. Muitos muito bem e já outros não tão bem, então eu sempre tive uma insegurança, né, em tocar sozinha o meu empreendimento. Então, por mais que eu trabalhasse com a parte de estampas, eu deixava isso como um hobby, como um extra e sempre fui CLT, sabe? Foram poucos os anos ali que eu não trabalhei como CLT. Inclusive, até há 2 meses atrás, eu era CLT. Então, eu tinha muita insegurança, como eu disse, falta de confiança no meu trabalho. Por mais que as pessoas, nossa, é lindo, você faz, você tem potencial, sempre deu certo, mas não consegui ir para frente. Criei essa coragem, né? E vou, embora ainda me sinta insegura muitas vezes, mas depois que eu conheci as caramelas. Então, é desafiador empreender, mas é muito gratificante, né? E do começo é sempre isso mesmo. No começo a gente tem aquela insegurança, né? E eu até quero mostrar aqui, ó, as canecas das caramelas são da estampa carioca, né? Que é a Cleci que fez para nós. Lindíssima. Então, meninas, conciliar vida pessoal e profissional é fundamental para o equilíbrio que a gente tanto precisa, né? E como superar esse desafio e conciliar o lado pessoal com o lado empreendedor? A Cleci, vou começar por você, que está começando a vida de empreendedora agora, né? Só, né? Isso. Eu sempre tive muito o apoio da minha família, né? Tanto as minhas filhas quanto o meu marido, eles me apoiam muito. Então, eu acho que isso para mim já é um ponto positivo, né? Então, por mais que eu tenha que deixar de fazer um programa em família para dar conta, principalmente quando eu levava isso como um hobby. Eu sempre tive muito serviço. Então, muitas vezes, o meu marido saía com as minhas filhas, iam a festas, né? Ou a encontros, eventos, e eu ficava trabalhando. Mas mesmo nesses pontos, eles me apoiavam e hoje eu já consigo equilibrar mais isso, né? Eu já, depois de bastante bater ali com a cara na parede, a gente aprende. Então, eu consigo sim, hoje, dedicar o meu tempo para a família, para as minhas filhas e trabalhar. Né? Eu acho que a gente vai aprendendo isso com o tempo e é muito importante isso, porque várias fases ali que eu tinha o apoio deles, mas que eu percebia que eles sentiam a minha falta e eu principalmente. Então ficou uma lacuna ali que não está bem preenchida e que eu espero que a partir de agora E esse equilíbrio aí, né, ele é fundamental e essa rede de apoio também, né? Porque a rede de apoio faz toda a diferença. E você, Súria, como que foi? Eu concordo com a Cleci nessa questão da rede de apoio, eu também entendo que é algo assim fundamental, principalmente com pessoas que fazem parte ali, que dividem a rotina com a gente ali do dia a dia, né? Então, no meu caso,
eu e meu esposo ali, que a gente mora junto, né, somos casados e tudo mais, e eu me sinto muito privilegiada em ter o apoio dele, sabe, é extremamente importante, porque não sei se vocês passam por isso, né, mas assim, por muito tempo eu precisava trabalhar até mais tarde, ainda Sim. preciso, mas eu ficava me sentindo culpada por estar ali trabalhando até mais tarde, ou indo visitar um cliente final de semana e não estar fazendo algo ali com a família, sabe? Algo de lazer. Então eu ficava com esse sentimento de culpa. Mas a partir do momento que eu recebo esse apoio dele, no meu caso, né, torna as coisas muito mais leves. E eu também percebo que isso também precisa ser uma via de mão dupla. Então, da mesma forma que ele está se esforçando ali, em, talvez em fazer um serviço de casa sozinho, para eu conseguir estar ali trabalhando pro nosso bem maior, mas eu também tenho que entender que eu também tenho que me esforçar depois para compensar ele, entendeu? Para também dar esse tempo de qualidade, porque ele também queria, tipo, chegar do trabalho dele, sentar no sofá e assistir uma série junto. Mas não, ele tá ali fazendo outra coisa, tá se abdicando desse tempo a dois para eu conseguir ali fazer o meu trabalho. Então, eu também tenho que me esforçar nesse sentido, de conseguir depois dar esse tempo de qualidade. Então, eu entendo que é um esforço mútuo, mas que com certeza esse apoio faz toda a diferença ali pra gente até fazer as coisas mais leves, não ir gerando um conflito, né? Porque imagina se ele não me apoiasse, eu já tem essa questão da culpa, aí ia acumular serviço, enfim, já ia criar todo um clima chato, pesado, e aí com certeza não daria certo, né? E é a parceria, né? É Sim. o amor aliado com a parceria, e É isso bem flui isso. muito bem e faz dar certo. Fácil. Meninas, falando assim, então, especificamente sobre a maternidade, né? Ela é maravilhosa e ela é fonte de inspiração e de motivação para nós mulheres. Mas a gente sabe também que ela é um desafio para a mulher que é empreendedora, porque tem que equilibrar a criação dos filhos e a gestão dos negócios. Então, para quem é mãe, qual dica que vocês dão? Vou começar com a Cleci, porque a Cleci é mãe, né? A Súlia ainda não é mãe, mas também pode dar uma dica da tua visão também. Vou começar com a Cleci. Tá bom, esse assunto, ele é bem complexo. Eu acho que cada mãe deve seguir o seu coração e fazer o que acha certo naquele momento. Não adianta uma pessoa, eu chegar e tentar dar um conselho, porque eu trabalhei, né, principalmente com a minha mais nova, e a ponto de ir trabalhar com ela no ônibus ou levar ela para o serviço, bebezinha, sabe? Porque eu tinha que trabalhar. Não sei se hoje eu faria isso novamente, mas na época era necessário. Então, eu acho que fica difícil você, né, estando de fora, dar um conselho, aconselhar. Porque se você tiver aquele tempo que você pode dedicar para o seu filho nos primeiros anos, é muito importante. E eu diria até necessário, porque é onde a criança está se formando, é a formação da criança, e ter a mãe presente, de repente vai educar errado, mas não vai ser culpa de ninguém, sabe? A gente erra tentando acertar. Então, as mamães, sigam seu coração. Se acha que é necessário tirar um tempo, tira. Agora, se quer empreender e ter a criança, então vai dar mais trabalho, sabe que vai trabalhar 24 horas, você tem que ter uma força extranatural, um apoio, e nesse momento a família é fundamental. Não tem que ser só você, é a família pegando junto. É o marido ali ajudando, se dispondo a ficar com a criança para a mãe poder trabalhar. Então, a minha opinião é essa: siga o coração e vejo o que é melhor, né? Súria. Eu não tenho filhos, então tudo que eu falar é fonte e voz da minha cabeça, né? Mas é o que eu vejo, assim, de mulheres, amigas, enfim. Mas, assim, eu tenho vontade, sim, de ter filhos, e isso já é uma preocupação, porque hoje o formato que a minha empresa trabalha depende muito de mim. Então, eu já tenho essa preocupação, assim, meu Deus, quando eu engravidar, como que vai ser, né? Que eu realmente eu quero ter esse momento ali de viver essa maternidade, né? E eu já tô pensando nisso desde agora, porque eu acredito
acredito muito nessa questão que você falou ali desse apoio da família. Eu acho que é essencial. É fundamental. Para qualquer empreendedor, assim, ter esse apoio é uma força muito grande para conseguir conciliar ali nas tarefas do dia a dia. E eu acredito também de ter um planejamento, assim, uma rotina para conseguir conciliar tudo, mas eu acredito que aí é fonte voz da minha cabeça, né? Eu acredito assim que mães empreendedoras acabam que têm uma flexibilidade um pouco maior nesse sentido de horário. Porque eu já percebo, assim, amigas que engravidaram e trabalham no regime CLT, que daí, quando acabou ali a questão da licença maternidade, tiveram que retornar, sofreram muito na questão de ficar longe ali o tempo inteiro do filho, as 8 horas ali de trabalho, ou ficar pensando, meu Deus, com quem que eu vou deixar? É muito pequenininho, vou deixar em creche, vou deixar com a avó. Então, assim, eu percebo que talvez, né, pode ser que eu mude de ideia quando eu tiver o filho, mas eu entendo, assim, que talvez as mulheres que empreendam e têm o filho também, tendo esse planejamento e esse apoio, conseguem dar isso que a Cleci falou, essa atenção um pouco maior por conseguir ter essa flexibilidade do horário, entendeu? E eu vou falar uma coisa pra vocês, assim, ó, da minha experiência, né? Uhum. Eu não tenho família aqui, né? São só eu, o meu marido e as minhas 2 filhas hoje, né? E então eu sempre tive a família longe, e quando as minhas filhas nasceram, a minha mãe veio, mas ela ficou 15, 20 dias após o nascimento e foi pra casa dela, porque ela também tinha os afazeres dela, né? E quando a minha filha menor nasceu, o shopping recém tinha aberto e eu tinha um restaurante no shopping. E era muito movimento. Então, quando o shopping abriu em outubro, eu ainda estava gestante, né? Então, aquilo era muito, muito movimento. A minha filha nasceu dentro do shopping, bem dizer, né? Mas o que eu quero falar para vocês é que a gente consegue tudo o que a gente quer, né? O meu marido, ele sempre viajou, né? Então, tu falou da rede de apoio, porém, eu era sozinha com as meninas, né? Por quê? Porque o trabalho do meu marido exigia que ele viajasse, que ele saísse na segunda e voltasse na sexta. E eu tocando o restaurante, né, com 2 meninas pequenas ali, mas assim, o apoio da pessoa que eu contratei para me ajudar na criação da Ju, né, que foi a Tata Senilda, né, a gente tem muito amor por ela, e ela era uma pessoa, assim, que eu tinha total confiança, então ela fez parte da minha rede de apoio, foi ela que era uma pessoa que não era da minha família, mas uma pessoa que, assim, que a gente tem total carinho, tanto que agora, o ano passado, a minha filha, ela fez 15 anos, e uma das homenageadas foi a Tata Senilda, né? Porque a gente tem total carinho por ela. Então, assim, mas o que eu digo pra vocês, assim, ó, é que as mulheres conseguem. Sim, o que a gente quer, a gente consegue, né? Não precisa ter medo de ter um filho, porque depois a gente dá um jeito, dá um jeito, né? Eu confio muito nisso, que tudo vai se ajeitar. A empreendedora, diferente, por exemplo, de uma CLT, a CLT, ela vai lá 8 horas, né, do serviço, e depois ela tá liberada, ela vai pra casa. A empreendedora, ela fica muito mais do que 8 horas. Vocês sabem hoje que vocês são empreendedoras, né? Então, assim, ó, tu fazer alguma coisa no horário que a criança tá dormindo, né? A gente se adapta e tudo dá certo, assim, ó. E o empreender é maravilhoso. Tem desafios? Sim, tem. Mas são desafios que valem a pena, sabe? Que depois que a gente sai do desafio, a gente fala, uhul, né? Faz a gente crescer, né? É maravilhoso. Então, meninas, eu gostaria de falar para vocês agora, assim, ó, que nós temos muitas mulheres, né, mais experientes, que elas estão migrando exatamente do que a gente falou, migrando do CLT para o empreendedorismo. Inclusive, nós temos várias caramelas, né, que chegam até as caramelas falando sobre fazer essa transição. E elas nos procuram as caramelas para que outras mulheres ajudem elas nesse desafio. Então, eu queria ver com vocês, assim, ó, como vocês veem essa rede de apoio entre as mulheres, como é o nosso caso das caramelas. Vamos começar pela Suri agora. Eu entendo que um grupo, assim, como as caramelas ou qualquer outro, eu acho isso fenomenal, porque realmente é uma forma onde a gente compartilha ali desse mesmo sentimento, que é do empreender, desses mesmos desafios, de conciliar casa, trabalho, filho e tudo mais, que tem coisa que só a mulher sabe o que é, e principalmente nessa questão, assim, de networking. E eu entendo, principalmente, nesses grupos, a questão, assim, é um lugar onde eu posso errar e eu não vou ser julgada, porque
eu posso confiar. É um grupo, assim, de amigas, né? Então, vamos supor, eu vou lançar um produto novo. Eu vou lançar primeiro ali nas caramelas, por exemplo, e eu vou receber esse feedback, porque eu sei que vai ser um feedback verdadeiro. Eu sei que ninguém ali vai me julgar. Ou se eu vou fazer uma palestra, igual às vezes tem ali dos nossos encontros, né? E eu vou lá e dei uma gaguejada, mas assim, se eu nunca fiz aquilo, então eu vou entender que tá tudo bem, ali é o lugar que eu realmente posso errar, que eu vou receber esse apoio das meninas. Então eu entendo que esses grupos, ele é realmente para fortalecer ali essa força empreendedora, para que a gente consiga se unir, porque realmente tem espaço para todas, e esse momento de conexão é fantástico para conhecer pessoas e entender melhor o que cada uma faz, porque cada uma tem uma experiência de vida, e compartilhar isso eu acho muito enriquecedor. E você, Cleci? Eu sou um exemplo disso, né, Jaque? Eu ganhei força através das caramelas. Eu entrei representando uma outra empresa, né, e que saí recentemente, e assim, tento não faltar nenhum dos encontros, sempre me manter conectada com vocês, porque eu realmente recebi muito apoio, criei coragem com isso, e agora eu sei que eu posso, né? Então, eu sou o exemplo vivo aqui, desde o início das caramelas, vocês que me impulsionaram, vocês que me deram essa coragem de seguir, e estou muito feliz, porque eu sei, como você falou, são pessoas que a gente pode contar, tá? O Grupo Caramelas é maravilhoso, eu falo assim, para quem eu conheço, entra, conheça, você que quer empreender ou não empreender, porque nós temos mulheres que não são empreendedoras, né? E que estão e se sentem bem, porque são encontros com pessoas amigas, que você conversa, que você ri, que você expõe os teus problemas, ouve as dificuldades e os desafios que outras mulheres seguem e que você leva para o coração e pode levar para a vida. E o nosso grupo, assim, eu tô sempre falando, né, da nossa essência, que é o Crescemos Juntas. E eu acho que o grupo inteiro entendeu isso, né? Então, esses dias, quer dizer, esses dias não, mês passado, uma caramela que ela tá começando no empreendedorismo, ela veio e me comentou, inclusive, do PG, que ela levou um desafio, né, para o grupo dela, e lá tinham mulheres que eram empreendedoras de longa data, e as meninas foram com estratégias para ela, sabe? Como que ela poderia fazer para alavancar o seu negócio e tal. E ela ficou encantada. E ela me disse assim, já que assim, ó, eu tô encantada com as caramelas, porque assim, as meninas me acolheram de uma maneira, e a gente sente isso, né? Os nossos encontros são muito leves e são muito proveitosos. E cortando rapidinho, esses encontros dos PGs, que muitas pessoas acabam não indo por um motivo ou outro, nossa, é muito importante, porque são grupos menores que você consegue ter um contato maior, uma afinidade maior. Vou até dar um exemplo ontem, né, sem citar, uma caramela chegou entrando no grupo porque no ambiente de trabalho ela se sentia um pouquinho, né, mal de não poder confiar nas colegas, e que ela sentiu que nas caramelas não tinha isso, né? Porque nós realmente, as caramelas, uma ajuda a outra e crescemos juntas. Eu acho que não poderia ter um lema melhor do que isso. Eu não consigo sentir ali uma querendo prejudicar a outra. Esse é o meu ponto de vista e é a confiança que eu sinto em vocês. Então, só para explicar para quem não sabe o que é o PG das caramelas, são os pequenos grupos. Nós dividimos as meninas em pequenos grupos de 10, 12 meninas, e elas têm uma líder. E esse grupo, ele fica junto por 2 meses. E ali é que são montadas as estratégias para os negócios e também as avaliações. Meninas, então, assim, continuando, né? A autocobrança excessiva, a gente sabe que ela é prejudicial para todas nós. Vocês já passaram por isso, né? De se autocobrarem, e como que vocês superaram isso? Pode falar. Posso começar? Eu já melhorei muito nessa questão da autocobrança, mas a ponto assim...
tinha 10 coisas para fazer no dia. Eu fiz 8, ficou 2 por fazer. Eu não olhava essas 8 que eu fiz. Eu focava nas 2 que eu deixei de fazer e ficava ali, meu Deus. Tipo, em vez de eu estar ali nesse momento de descontração com amigos, com o marido, enfim, eu ficava, meu Deus, eu não fiz tal coisa. Ai, tem que fazer tal coisa. Meu Deus, não fiz isso, não fiz aquilo. Ai, hoje eu não fui na academia porque eu tô cansada. Ai, meu Deus, hoje eu não comi certo. Ai, eu não tomei suco verde. Ai, isso, ai, aquilo. Então, fiquei assim numa noia tão grande que daí eu não conseguia descansar, não conseguia comemorar aquela conquista de ter feito aquelas 8 coisas, por exemplo, da lista, e eu comecei assim a parar um pouco, assim, não, eu não dou conta de fazer tudo num dia. Se eu não conseguir ir na academia, tá tudo certo, vida que segue. Se eu não conseguir tomar meu suco verde também, porque eu fiquei cansada e resolvi tomar, sei lá, um refrigerante, tá tudo certo também, porque era o que eu precisava, é o que eu tinha no momento. Então, essa autocobrança vai muito, assim, da gente entender o nosso corpo, a nossa mente também, e a gente tem que começar a olhar para uma outra perspectiva, né? Porque, assim, eu fazia um monte de coisa e eu só olhava o negativo, que eu não tinha feito, mas o que eu fiz, poxa vida, eu fiz 8 coisas de uma lista, sabe? E comecei a, talvez, diminuir um pouco as coisas do meu dia, para realmente eu ter essa sensação de conquista, de conseguir fazer e não tentar fazer coisas de uma semana inteira num dia só. Então, eu comecei a me policiar nesse sentido e tá sendo bem positivo essa mudança, assim, de mentalidade. E sobre isso que tu fala, então, é muito importante o próprio planejamento, né? Sim. Porque, assim, quando tu vai planejar alguma coisa, tu vê, não, coloquei coisas demais aqui, não adianta eu colocar 20 coisas que eu sei que eu não vou conseguir dar Só se conta, né? frustra depois. Então o planejamento nessa parte também é um aliado, né? E você, Cleci? Eu já procrastinei muito, sabe? Tarefas importantes eu ia deixando sempre para depois e o que não pode acontecer, né? Então, tenho me trabalhado bastante nessa parte, tento planejar o meu dia seguinte na agenda, sempre na noite anterior. Claro que muitas coisas não consigo fazer, mas dentro do meu planejamento ali do dia, eu tenho conseguido dar conta, né, com uma certa facilidade, por conta da organização, né, que a gente acaba planejando, então fica mais fácil isso. Mas tem dias aí que você não consegue, né? Então são dias e dias. Me cobro por isso? Estou tentando ser mais suave comigo mesma, mas a gente fica com aquela sensação de frustração de não ter feito. A parte da academia, né? O que para mim seria fundamental, necessário pela saúde, não só física, mas como psicológica, né? Que é lá que você. Então, essa a gente acaba sempre deixando, né? Para depois. Não, vamos focar nisso, que é trabalho, é mais importante. Mas sim, eu tenho trabalhado bastante nessa parte, eu acho que eu estou dando conta do recado. É isso aí. Meninas, então assim, ó, no outro podcast que nós gravamos, uma convidada, ela contou que ela sofreu com falta de apoio dos familiares dela, né, no empreendedorismo dela. Por que vocês acham que existe essa falta de apoio de pessoas que a gente tanto ama, né? E como superar isso? Vamos começar então com a Cleci agora. Tá. Fica difícil eu dar uma opinião em relação a isso, porque assim, eu sempre tive muito apoio em tudo que eu falo assim, se eu falo pro meu marido, vamos nos jogar aqui que vai dar certo, ele acaba me apoiando. Um exemplo são as corridas, ele nunca gostou de correr, mas ele acordava no Rio, as corridas são finais de semana, né, que tem as competições não, porque a gente ia, né, na alegria, então eu nunca competi, mas sempre ia nas corridas que tinha. Ele não corria comigo, mas ele acordava às 5 horas da manhã e me levava, né, para correr. Então, deste ponto, ele sempre me apoiou em todos os negócios. Muitas vezes eu tentei fazer algo que não deu certo e mesmo assim ele crescia. Na próxima, vai. Então, eu não consigo imaginar uma falta de apoio. Eu acho que eu desistiria muito fácil.
exatamente pela minha insegurança. E o que me tornou forte em querer seguir e ter mais confiança em mim foi esse apoio. Eu acho que tu não ia desistir, não, né? Essa convidada, ela não desistiu, ela é uma mulher de sucesso e é aquilo que eu falei pra vocês. Tudo que a gente quer, a gente consegue, né? Então eu acho que a falta de apoio, claro, você não passou por isso, então você fala, eu acho que eu ia desistir. Mas eu tenho certeza que tu não ia desistir, não. Eu fico pela minha insegurança em mim, de repente, ou iria me fortalecer mais, ia me trabalhar nesse ponto, mas eu sempre tive muito apoio e a minha insegurança foi ficando de lado exatamente por isso. Então, eu acho que o apoio, nossa, é necessário, é fundamental para você conseguir, né, dar o passo à frente. Mas as mulheres conseguem tudo, né? Não tem jeito, nós somos guerreiras. Súria? Eu acho que essa em relação, assim, à paz, se for ver, assim, alguns anos atrás, né, eu acho que falta um pouco de informação e talvez, assim, vai também da personalidade de cada pai, né? No caso, assim, a minha família também sempre me apoiou muito, então eu me considero uma pessoa muito privilegiada nesse sentido. Mas eu entendo que, sim, tinha um molde. Hoje em dia tá muito fácil empreender. Se eu quiser, aqui em poucos minutos eu abro um CNPJ pelo meu celular e eu consigo. Agora ali, se for ver, tipo, na época da minha mãe, dos meus avós, não era tão fácil assim empreender. Então acaba que tinha aquela mentalidade do, você termina o ensino médio, você vai para a faculdade, você consegue um emprego, consegue um concurso, que é essa estabilidade. Então eu acho que para alguns pais, quando a gente chega e fala, olha, eu vou sair do meu emprego para abrir o meu negócio, talvez desses que não apoiam, né, pode pensar assim, meu Deus, como que vai largar o certo pelo duvidoso, mas num sentido, assim, de querer cuidar mesmo, assim, de nós, né? Então, eu entendo que, às vezes, é um pouco essa falta de informação, porque, querendo ou não, a gente não aprendeu a empreender na escola, né? Eu não aprendi, eu não tive educação financeira, eu não tive acesso à informação igual eu tenho hoje em relação a como gerir o meu negócio. Tanto que, da primeira vez que eu empreendi, eu fracassei, entendeu? Mas eu usei isso ali, tudo que eu aprendi, que eu errei, eu não errei de novo dessa segunda vez. Mas eu entendo que talvez alguns pais tenham essa questão e também vai muito de personalidade. Então, assim, por exemplo, na época ali de escola, de vestibular, eu tive amigas que queriam fazer um curso, mas os pais não deixaram, porque tinha aquela mentalidade assim, não, para ter dinheiro tem que fazer isso, isso e isso, sabe? Então, eu acho que vai muito dessa questão de preconceitos mesmo, assim, que a sociedade foi impondo. E, assim, se não tem o apoio do pai, por mais que, né, ter a família ali do lado é essencial, sempre vai ter um doido que vai apoiar a gente. Então, eu acho que tem que se apegar nisso, sabe? Se a mãe e o pai talvez não tenham essa mentalidade, mas sempre tem uma tia, uma prima, uma amiga, alguém, assim, que realmente vai apoiar a gente. Eu acho que tem que focar nisso, sabe? Se alguém não apoia, mas é o que você quer, você não pode desistir por conta disso. Tem que ir atrás de pessoas, então, que vão te apoiar nesse sentido e se agarrar nelas e só vai. Isso aí. E eu acho que também tem muito a ver que há pouco tempo atrás o empreendedorismo era muito do homem, né? E a mulher era assim, em casa, cuida dos filhos, ou no CLT ali, que teria os 4 meses de licença maternidade e tal, né? Então, o empreendedorismo feminino, ele ainda é muito jovem, né? Sim. Então, acho que também tem um pouco disso ali. E eu cresci ouvindo, faz a faculdade, faz um concurso que o seu futuro está garantido. Né? Então você acaba criando esses tabus e para você meter a cara e ir, você realmente tem que ter muita força de coragem ali, determinação e ir à frente, né? Ou também a questão, assim, do empreendedorismo, né, era coisa de rico. Ou você tinha que ser herdeiro, né, ou ter muito dinheiro, porque daí, se der errado, já tinha ali, estava tudo certo, porque já tinha ali essa grana, né? Então, hoje em dia, tem, assim, mudou muito essa mentalidade. Então, eu acredito que é, assim, a falta de informação mesmo, de chegar e mostrar. Tipo, a minha avó, ela acha que eu trabalho com computador, ela não entende nada do que eu faço. Mas a pergunta que ela sempre faz é, você tá ganhando bem? Que é a preocupação dela. Então, assim, o ganhar o dinheiro, feliz, né? O ganhar o dinheiro é sinônimo ali de estabilidade, de felicidade, de sucesso. Então, para a época da minha avó, o que importa é você tá ganhando dinheiro, independente do que você faz. Se você é feliz com o que você faz então, ou não, né? Que conta. Meninas, então, assim, os desafios, eles existem,
né? Mas eles estão aí para serem superados e a gente é exemplo disso, né? Porque os desafios surgem na vida da gente, mas a gente vai lá e supera eles. E agora eu queria fazer uma pergunta específica para você, Cleci. Quanto maior a organização da rotina, mais fácil a gente lidar com os imprevistos que acontecem, né? O que você me diz sobre isso? Sim, tudo a ver. O planejamento, tá? Eu acho que por muitas vezes eu sofri ansiedade exatamente por não aprender a ter uma agenda e me organizar, né? E isso eu aprendi muito no meu último serviço também, o planejamento. Organiza a tua semana no domingo à noite, tira o tempo no domingo, todo mundo, né, leva o domingo como, meu Deus, amanhã é segunda. Não, tem uma visão diferente, né? Senta uns minutinhos, bom, essa semana o que eu preciso fazer? O que é mais importante para mim, né? Vamos organizar, vamos planejar, vamos fazer isso. Então, eu acho que para mim se tornou bem mais leve a minha rotina, independente agora de ser empreendedora, de ter a minha estampa como CLT, eu acho que você tem que ter a organização, a fazeres de casa, né? A dona de casa, ela precisa dessa organização e você leva os dias mais leves, né? Você se cobra menos e vai diante daquilo que você se organizou. Se deu, perfeito. Se não deu, temos a semana seguinte, temos o dia seguinte para você realizar isso, né? Então, mas eu melhorei muito com o meu planejamento. Súria, saber dizer não também é muito importante para que a sobrecarga não tome conta da vida da gente, né? O que você tem a dizer para as mulheres que não conseguem dizer o não? Eu digo, estamos juntas, amigas. Eu tenho bastante dificuldade em falar não, mas eu já melhorei muito em relação a isso, né? Eu ouvi uma frase uma vez que foi essa minha virada de chave, né? Que às vezes a gente tem esse medo de falar não e ser julgada, enfim. E aí eu ouvi uma frase assim, é melhor você falar um não do que você falar um sim pela metade. Porque às vezes nesse medo a gente acaba falando sim, a gente fica sobrecarregada, ou enfim, não dava conta de fazer tal coisa. E a gente acaba fazendo algo pela metade, a gente não consegue se doar 100%, acaba fazendo algo medíocre. E é melhor, então, a gente falar não e não fazer do que falar que sim e fazer algo ali pela metade, fazer algo mal feito, né? Então, por muito tempo eu tinha medo, assim, de falar não até mesmo para um cliente e perder esse cliente, sabe? Ou, enfim, alguém ficar magoado comigo porque, vamos tomar um café? Não, hoje eu não posso, mas aí, mas a pessoa vai ficar chateada, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, eu fico muito preocupada com isso e agora, graças a Deus, eu tô conseguindo me libertar um pouco, porque eu entendo que o falar o não é a gente se colocar em primeiro lugar. E quando a gente surge essas demandas assim que a gente tem que falar sim ou não, eu também entendo que eu preciso compartilhar com quem também divide a rotina comigo, porque muitas vezes são coisas que acontecem no contraturno, que daí eu acabo falando um sim, e isso vai impactar naquele momento de qualidade depois que ia ter ali com a família, enfim, tudo mais. Então, eu entendo hoje que o falar o não, ele é importante nesse quesito, assim, de eu me colocar em primeiro lugar e eu ver o que eu dou conta, o que eu não dou. Mas, claro, a gente sempre avaliar, porque falar do sim também nos abre portas, nos dá oportunidades, mas sempre pensando nisso, eu conseguir fazer de uma forma que eu vou me sentir bem e não que vai me sobrecarregar, né? Eu vou dar uma dica, então, para quem tem dificuldade em falar o não, né? Como você falou ali, leiam O Essencialismo. É um livro, assim, maravilhoso e, assim, ó, vale muito a pena essa leitura, tá? Para quem tem dificuldade de dizer o não, é tudo de bom esse livro. Eu vou fazer uma pergunta para vocês duas, né? Gostaria que vocês falassem brevemente aqui, porque nós já estamos com o horário. Então, assim, quanto mais conhecimento nós temos, mais decisões assertivas nós teremos. Como vocês buscam por aperfeiçoamento? Vou começar por você, Súria. Eu, assim, principalmente a minha área, que é o digital, acontece muitas mudanças e de forma muito rápida. Então, assim, eu sempre estou em busca de um curso, eu estou sempre lendo
livros ali, lendo blogs, mas eu também entendo que esse aperfeiçoamento acontece aqui também, sabe? Ali, antes da gente começar, a Cleci falou algo ali sobre o dia 8, no nosso encontro que teve essa semana ali das caramelas, né? Teve ali uma fala de uma mulher ali que trouxe vários insights, então eu entendo que esse aperfeiçoamento acontece no nosso dia a dia, nesse compartilhamento assim de experiências e da gente também ir buscar de não ficar parado, a gente está sempre em constante evolução e assim aproveitar que a gente está numa era que a informação está na palma da nossa mão, a gente consegue as coisas assim de graça, né? Tem informação, a gente entra ali no YouTube e tudo mais e consegue ter esse acesso, né? Então fazer isso faz com que a gente evolua e essa troca aqui também, eu também vejo isso de uma forma, um aprendizado. E você, Cleci? Bom, eu entrei nas caramelas exatamente em busca disto, porque nós fizemos aquele nosso primeiro encontro e foi maravilhoso. E por mais que você saiba de tudo que está sendo dito, eu acho que você, ouvindo de outras pessoas, vai gravando mais, né? Então, assim, eu busquei as caramelas como primeiro ponto, né? Ali de conhecimento, de aperfeiçoamento, porque são opiniões diferentes, como você falou, né? Isso aqui é um aprendizado, mas na palma da mão, né? Hoje você tendo o celular, você consegue buscar vários aprendizados ali e realmente gratuitos. Muitos pagos são necessários, com certeza, mas você consegue nesse... Então, vamos novamente agradecer aos nossos patrocinadores. Bendito Lar. Transforme sua casa em um verdadeiro lar. Produtos com amor e afeto, com charme e harmonia para sua mesa, para servir as pessoas que você tanto ama. Localizada na rua General Osório, 231D Centro, próximo à Unimed. Óticas Berlim, são 3 óticas em Chapecó. Garantia de adaptação total das suas lentes em até 90 dias ou seu dinheiro de volta. Quarto Quadrante. Transforme suas vendas a prazo em capital imediato. Antecipe os seus recebíveis e impulsione o crescimento do seu negócio. Entre em contato com a Quarto Quadrante através do telefone 499-8891-9131. Claitiane, hipnoterapeuta. Trabalha há 5 anos e ajuda pessoas que desejam mudanças profundas, mas que por inseguranças acabam se deixando para depois. E a hipnose, ela pode ser trabalhada para qualquer problema e os resultados aparecem já na primeira sessão. Blenduca. Com a Blenduca, você transforma sua paixão e conhecimento em um negócio próspero, conquistando a liberdade que deseja através de mentorias de alto ticket, faturando mais de R$40 mil todo mês. Conheça mais em blenduca.com.br e siga no Instagram @blenduca. Sônia Ercego, esteticista, especialista em drenagem linfática, pós-operatório e gestacional e também limpeza de pele. Nosso agradecimento aos nossos patrocinadores. Meninas, agora a gente tá indo para o final, né? E a gente vai ir para o momento pitch. O que é o pitch de vendas? O pitch de vendas, ele é muito importante para quem é empreendedora. É naquele momento que você vai apresentar o seu empreendimento com o objetivo de fechar uma venda ou uma parceria. Então, vou dar para a Cleci começar o pitch dela. Bom, eu sou proprietária, então, da Estampa Carioca Brindes, é uma empresa de sublimação. O nome vem porque eu trouxe ela do Rio de Janeiro, tá? Aqui em Chapecó estamos há pouco tempo. Trabalhamos com toda a parte de sublimação, canecas, camisas, tanto você quer dar um presentinho aí para alguém, nos procure, temos os itens, né, para agregar. E também para personalizados para a empresa, brindes corporativos.
Então, uma quantidade maior, a gente consegue um valor, né? Dependendo ali da quantidade. Nos procure, entre no nosso Instagram, dá uma olhadinha, nos chame para orçamento, tá? E é isso. E assim, ó, então, mais uma vez, né? As canecas das caramelas foram feitas pela Estampa Carioca. E a Cleci também faz os lenços e mais um monte de coisa. Súria, então, agora teu momento pitch. Então, meu nome é Súria, eu sou palpiteira na Palpite Digital. E por que palpite, né? Na Palpite, então, a gente entrega palpites valiosos, né? Acaba que eu tenho uma experiência ali de tudo que eu vivia, tenho toda uma bagagem de outros lugares que trabalhei, de vivências que vivi ali com empresas. E eu entendo que eu tenho muitos palpites valiosos para compartilhar com os meus clientes, né? Então, seja na parte da gestão de redes sociais, então, você que não gosta de cuidar dessa parte, então eu vou cuidar disso para você ali através dos meus palpites, geração de conteúdo, o tráfego pago, criação de templates, de artes também para você usar o teu Instagram ali como uma vitrine do teu negócio. Então eu tenho muitos palpites valiosos que vão transformar o seu negócio. Me siga no Instagram, @palpite.digital, ou acesse também o nosso site, que é o www.palpite.digital. Então, meninas, estamos chegando ao final do nosso podcast. Eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês aqui, que abrilhantaram esse dia. Então, muito obrigada, Súria. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, Cleci. Obrigada pela oportunidade. E vocês que estão aí em casa, curtem, comentem e compartilhem esse podcast. Nos sigam lá nas redes sociais, @Clube Caramelas, lembrando que é clube com B mudo. O nosso agradecimento, então, em nome de todas as caramelas. E assim, lembrem-se, assim como o sol, nós também nascemos para brilhar. Tchau, tchau!